Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos. Eu vou novamente, deixa eu ver aqui. Quem que tá aqui? Doutora Renata, tudo bem? Posso deixar você de co-host para você ir admitindo o pessoal na sala? Pode sim, professor. Então tá ótimo. Então é só bom dia, bom dia. Bom dia, doutora Mariana. Muito bom. Bom, em respeito aí aos que entraram no horário, vocês estavam tendo alguma outra atividade antes, agora? Anterior a essa aqui? Não, Oi? não. Não? Então tá, Não. então vamos começando então, porque eu não quero colocar o pé no almoço de ninguém. O que a gente vai conversar hoje, pessoal, é um assunto assim que eu, novamente, né, acho que eu fui muito feliz aí na atribuição dos temas, porque é um tema que eu gosto bastante, né? Que é o tema dos cuidados paliativos, tá? E a gente não tem a menor pretensão de esgotar todo o assunto. A ideia é fazer um overview, né? Uma visão geral sobre ele, mais para despertar a curiosidade e aí, eventualmente, quem tiver mais interesse em discutir coisas disso, eu convido para que entre em contato comigo, eventualmente entrar, fazer parte da Liga de Oncologia, por exemplo, que é uma coisa que a gente, é um assunto recorrente, né? E vocês vão entender o porquê. Novamente, quem tiver dúvidas pode abrir o microfone e, se eventualmente quiser colocar no chat, pode colocar também. Aí no final a gente comenta sobre as dúvidas ou comentários, colocações que acharem pertinentes, tá? Prometo que não vou passar do horário. Muito bem. Princípios dos cuidados paliativos. O nosso referência é o Manual de Cuidados Paliativos da Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Interessante que os cuidados paliativos ainda não são considerados uma especialidade médica, né? E isso, inclusive, trouxe recentemente, eu não sei se vocês se recordam, na CPI da Covid, a questão dos profissionais da Prevent Senior, né? Com relação a essas questões de cuidados paliativos. Então, ainda pessoal, um tema, infelizmente, muito cercado de desconhecimento e de preconceitos. E é isso que eu quero tentar, então, diminuir em vocês, para que vocês tenham uma visão mais adequada do que são os cuidados paliativos e dos seus princípios, tá? Então, a gente tem essa definição da OMS, que foi uma definição proposta anteriormente, que foi revisada em 2002. Se não me engano, a primeira proposta dela foi em 1999 e foi revisada em 2002, de que os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Então, essas palavras não estão à toa. Multidisciplinariedade é um dos preceitos dos cuidados paliativos. Ou seja, ninguém faz cuidado paliativo sozinho, não existe médico que sozinho faça cuidado paliativos, isso não existe. Que objetiva a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Então, perceba que o nosso foco não é único exclusivamente nos pacientes, mas também nos seus familiares. E aqui, familiares, a gente não entende apenas como família com sanguinidade, mas todas aquelas pessoas que orbitam e que se preocupam com o paciente. Diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e dos demais sintomas, tanto físicos, quanto sociais, quanto psicológicos e espirituais, tá certo? Então,
percebam que é uma definição bastante clara e também uma definição bastante abrangente, no qual eu destacaria 4 pontos: multidisciplinar, paciente e familiares, prevenção, né? Então, os cuidados paliativos não é uma coisa que é para ser feito depois que tudo já aconteceu, ele é preventivo, né? E as múltiplas dimensões da saúde, saúde não é apenas ausência de doença, saúde também é bem-estar, promover o bem-estar, então faz parte da saúde. Então, percebam, não é só físico, mas é físico, social, psicológico e espiritual. Muito interessante comentar também que observem, em nenhum momento na definição de cuidados paliativos está a palavra morte, né? E, infelizmente, ainda é muito associado aos cuidados na morte. E isso é uma coisa que não pode continuar na cabeça de vocês, pelo menos. Percebam que não é morte, não tem nada a ver dos cuidados na morte, da assistência na morte. Isso não é cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos é uma ciência, uma série de métodos que a gente utiliza no sentido, então, de aliviar a dor, identificar a dor e o sofrimento, na verdade, não só dor, o sofrimento no geral, né? Os cuidados paliativos, eles começam muito historicamente falando na Idade Média, no qual haviam os hóspices, né, ou seriam casas de misericórdia, vamos dizer assim, que eram casas que ficavam no caminho dos peregrinos, de peregrinações usualmente associadas à fé cristã, e eram locais de descanso, eram lugares de alento, né, onde o peregrino que estava na sua peregrinação, ele tinha um local para ele descansar, um lugar que ele se sentiria acolhido, se ele tivesse feridas, onde ele ia se recuperar para continuar a sua peregrinação, né? Então, esses eram os hóspices, né? Essa ideia foi trazida para a medicina através de Cicely Saunders, né? Então, Cicely Saunders, ela era originalmente uma enfermeira e que depois se tornou médica e foi a propositora, né, dos cuidados paliativos como ciência e como a forma como a gente vê hoje amadureceu a partir dessa semente proposta por Cicely Saunders, tá? Que faleceu recentemente em 2005. Ela é, inclusive, a criadora do St. Christopher's Hospice, que é o primeiro hospice, né? E atualmente eu acredito que vocês devam ouvir bastante esse nome, que seria uma espécie de hospital, não é exatamente um hospital, né? Mas ela é um local, vamos dizer assim, de acolhimento dos pacientes que têm a indicação de receber os cuidados paliativos, né? Aqui foi como começou o St. Christopher's Hospice e ele se mantém, né, até os dias de hoje, e hoje já com uma estrutura bastante elaborada, né? E a primeira informação que eu trago, inclusive lá da definição para vocês, é justamente a questão de que paciente em cuidado paliativo não é paciente obrigatoriamente em fim de vida. Existe, sim, cuidados paliativos no paciente em fim de vida, que antigamente a gente, inclusive, chamava de paciente terminal, né? Hoje em dia a gente não usa mais esse termo. Você pode, sim, oferecer cuidados paliativos ao paciente em fim de vida, mas não é exclusivamente isso, porque às vezes fala assim, o paciente está morrendo, chama o pessoal dos paliativos. Não, esse paciente não precisa de cuidados paliativos, esse paciente precisa, né, de outra coisa, mas não de cuidados paliativos, né? No coveiro, né? Então, a gente sempre fala, paliativista não é aquele cara que vem para jogar a pá de cal para dar extrema-unção, né? Ele é um profissional que tem a sua atuação no alívio e no
na prevenção do sofrimento, né? Então, a partir do momento que você tem um paciente em sofrimento ou em perspectiva de sofrimento, seja ele em fim de vida ou não, os cuidados paliativos já têm o seu papel. E uma outra coisa que é importante a gente desconstruir é que os cuidados paliativos não trabalham com protocolos, eles trabalham com princípios, né? Por quê? Porque, novamente, a gente traz a questão da individualização, da medicina individualizada, né? Que é um paradigma atual da medicina, no qual os protocolos eles enrijecem o cuidado. E a nossa função é de propor protocolos, mas de principalmente, quando a gente vai utilizá-los, individualizar a utilização desses protocolos, né? Então, é por isso que os cuidados paliativos, eles não seguem protocolos rígidos, mas eles propõem princípios que devem guiar as ações das equipes de cuidados paliativos, tá certo? E são 9 os princípios que a gente vai passar rapidamente, tá? O primeiro princípio, então, é fornecer alívio para a dor e todos os sintomas desagradáveis. A dor, pessoal, ela é um sentimento que leva ao sofrimento e ele é um daqueles que a gente chama de sentimentos alicerciais, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se ele está no alicerce das coisas, né? A pessoa que está com dor, ela não faz as outras coisas bem, né? Coisas básicas, né? Não estou falando de coisas cognitivas superiores, né? Não estou falando em desenhar uma obra de arte, em contemplar um pôr do sol. Eu estou falando em comer, em dormir, né? Então, quem está com dor não come direito, quem está com dor não dorme direito. E, obviamente, quem está com dor, quem está com fome, quem não está dormindo, não vai conseguir contemplar um pôr do sol. Então, para que você tenha essa qualidade de vida superior, você precisa que a base esteja adequada, bem administrada. E a dor, ela perturba essa base em todas as suas esferas. Então, a gente precisa fornecer um alívio para essa dor o alívio dessa dor, ela perpassa pela identificação e avaliação correta da dor e pelo conhecimento das estratégias de manejo da dor, né? Então, aqui, por exemplo, e como é que a gente faz isso? Com conhecimento, né? Não tem outro jeito, né? Saber que a dor não é uma dor física apenas, mas a gente tem o conceito atualmente de dor total, né? Que é uma dor que tem componentes físicos, emocionais, socioculturais e espirituais, tá? Saber que existem protocolos de manejo da dor, ou seja, a partir dessa avaliação da dor, eu tenho uma forma mais adequada de avaliar essa dor e tratar essa dor. E tudo isso é baseado em conhecimento. Para quem tiver interesse nesse assunto, eu convido a assistir o minicurso que eu dei de manejo de dor oncológica na atenção básica, tá no YouTube, eu passo o link se alguém tiver interesse. E também eu disponibilizo, por exemplo, gratuitamente esse manual, que é um manual feito pela equipe lá da Oncologia da USP de Ribeirão Preto, que eu tive a honra de fazer parte, também que traz diretrizes gerais do manejo da dor. Tá? Então, assim, como que a gente fornece um alívio para a dor e para outros sintomas desagradáveis, náusea, vômito, falta de ar, com conhecimento, sabendo que existe, sabendo que faz parte da vida, e sabendo que existem formas que a gente tem para ajudar os nossos pacientes. Tá? Segundo princípio, reafirmar a vida e a morte como processos naturais. E aqui eu trago uma reflexão bastante interessante, né? Que a forma como a gente enxerga a vida e a morte no Ocidente, por exemplo, é muito diferente de como esse processo de vida e morte é
é vivenciado e experienciado em outras culturas, né? Aqui é um livro muito interessante, que é o filme chamado Okuribito, né? E é um filme japonês que traz o protagonista mudando a sua visão do processo de morte, né? Da questão da morte digna, da visão de encontrar uma certa beleza na morte. Culturas nórdicas têm uma experiência totalmente diferente da morte. A cultura mexicana, por exemplo, tem uma experiência totalmente diferente da morte. Então, é interessante a gente observar que é possível ter uma percepção diferente, né? E muitas vezes modular a forma como os pacientes e os familiares enxergam o próprio processo de finitude, no sentido de tentar trazer recursos para que esse processo, que é inexorável, que vamos dizer assim, inevitável, para que ele seja de uma forma menos traumática, né? E que preserve a qualidade de vida dos pacientes. Então, perceba que aqui a importância, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar, de um psicólogo, né? De um capelão, um serviço de capelania é um serviço religioso, né? Então, são coisas muito interessantes. O terceiro princípio é a questão de não apressar ou adiar a morte. Existem um preconceito também associado aos cuidados paliativos, de apressar a morte, né? De provocar o que a gente chama de eutanásia. É um nome ruim, esse seria de morte verdadeira, eutanásia, vindo do grego, né? Thanatos, morte, eutanatos, morte verdadeira. A gente entende hoje em dia como uma antecipação do processo de morte. Os cuidados paliativos, eles não preveem isso nos seus princípios. O que a gente quer é evitar a distanásia. A distanásia. A distanásia é a morte distópica, né? Destruidora, desorgânica, não natural, né? Uma morte sofrida, uma morte associada ao sofrimento, uma morte ou uma vida artificial, sem qualidade, né? Então, o que os cuidados paliativos buscam, na verdade, é o que a gente chama de ortotanásia, né? Ou seja, a morte a mais adequada possível, no momento mais adequado possível, tá certo? E é claro que isso depende de muitas questões do próprio paciente, dos seus familiares, da sua cultura, da sua doença. Mas percebam que a gente, quando está falando em cuidados paliativos, a gente não está falando em interferir no processo temporal da morte. Não tem isso, tá? E, infelizmente, existe uma associação indevida com a eutanásia. Por exemplo, vocês pegam um paciente desse, o paciente está vivo, o coração está batendo, funções orgânicas minimamente preservadas, mas a que custo que isso está acontecendo, né? Olha o grau de invasão desse paciente. É claro que aqui depende muito do contexto. Em que contexto que isso aqui está acontecendo, né? Claro, sei lá, é um paciente politraumatizado, paciente jovem, que não tem nenhuma outra comorbidade, sofreu um acidente de carro, está sendo transportado. Vamos investir o que tiver para investir. A medicina nos propicia isso. Agora, coloque isso no contexto de um paciente de 89 anos, com doença pulmonar crônica, com cardiopatia crônica, com câncer disseminado, que só estava sofrendo com dor, os remédios para dor não funcionavam mais. Vale a pena esse grau de investimento, né, para prolongar uma vida sem qualidade? Então, essa é a reflexão que a gente sempre traz. Vida a qualquer custo? Será? Né? É uma, inclusive, das questões que foi levantadas
nessa questão da CPI que teve, né? Mas essa é a reflexão que eu trago para vocês. Quarto princípio, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente. E o exemplo que eu trago para vocês é a questão da dor, novamente, né? O conceito de dor total, que a gente sabe que a dor tem aspectos físicos, sim, que a gente vai avaliar. O que está causando a dor? Quais são as características dessa dor? O decálogo da dor, onde dói, por que dói, como dói, o quanto dói, né? Então, existe uma forma que vocês estão aprendendo no RAM já, de avaliação dos sintomas, através da anamnese, do exame físico. Então, esses são os aspectos físicos da dor. Entretanto, existem muitos outros aspectos. Eu trago para vocês a experiência de uma paciente que eu tive, está viva ainda, graças a Deus, mas que ela tinha uma dor que não resolvia com absolutamente nenhuma medicação. E eu estava achando aquilo muito estranho. Até que um dia eu fui investigando e forçando e conversando com ela e criando uma relação empática, fortalecendo as relações médico-paciente, e ela me confessou um dia que ela estava tendo problema em casa. O filho não estava querendo ajudá-la no seu cuidado, e reclamava de que estava tendo que se deslocar para poder levar lá ao tratamento, e aquilo estava uma coisa que estava incomodando muito. Tem muito pouco que a gente pode fazer nesses momentos, mas a gente sempre pode dar uma palavra empática, né, e tentar orientar da melhor forma possível. E até que chegou um dia que ela estava outra pessoa. Perguntei das dores, ela falou que tinha sumido tudo. E não tinha acontecido absolutamente nada do ponto de vista orgânico para justificar nem a dor excruciante que ela tinha, nem essa melhora repentina. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela me confessou de que ela tinha se acertado com o filho dela. Então, percebo uma questão social impactando diretamente na questão da dor. Então, se você ignora esses outros aspectos da dor, você falha na conduta do seu paciente. Você começa a aumentar a medicação, o negócio não dá certo, daqui a um pouco o paciente está com um monte de efeito colateral e não está melhorando da dor. Às vezes, quando você faz uma intervenção específica para um desses aspectos que está disfuncional, você consegue, inclusive, eliminar a necessidade de medicamentos para dor ou, eventualmente, conseguir desescalonar, né? Diminuir a quantidade, diminuir a intensidade. E isso é muito bom para o paciente. O quinto princípio, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Isso é uma coisa muito interessante, talvez vocês não tenham percebido isso, mas eu, na minha trajetória, observei que os idosos de 70 anos, quando eu era criança, são muito diferentes dos idosos de 70 anos hoje. 70 anos, quando eu era criança, era avô, aquele vô que ficava sentado na cadeirinha, a avó fazendo crochê. Hoje em dia, você tem paciente de 70 anos que está melhor do que eu, né? Correndo maratona, extremamente funcional. É claro que você precisa respeitar os limites de cada um, respeitar as limitações de cada um, mas a medicina nos propicia que viva-se o mais plenamente possível até o momento da morte. O exemplo que eu tenho mais claro na minha cabeça é o David Bowie. Eu não sei se alguém aqui conhece ou gosta, né? Foi um guitarrista, um músico, um musicista muito famoso, né? Morreu recentemente de câncer de pâncreas e até uma semana antes da morte dele ele estava fazendo show. Percebam que a morte é inevitável, em algum momento ele ia falecer da doença, mas percebam que até uma semana antes ele estava bem ao ponto de conseguir fazer um show. Então, isso é manter o paciente ativo o máximo que ele puder, para poder aproveitar a vida, que é a única vida que ele tem, da melhor forma possível, né? O sexto princípio é oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença e do processo
durante a doença do paciente e enfrentamento do luto. Então, percebam que os cuidados paliativos, eles não têm um foco apenas no paciente, mas têm um foco no paciente e em toda essa rede de suporte que a gente está chamando de familiar. E mais interessante também que os cuidados paliativos não se encerram com a morte do paciente, porque a gente traz aquela máxima do dito popular de que quem sofre é quem fica, né? Então, quem ficou, aqueles pacientes, aqueles familiares que acompanharam todo o processo de adoecimento, né, e da morte do paciente, eles vão ficar e eles precisam ser suportados para que atravessem, não evitem, mas que atravessem o processo de luto, que é importante, de uma forma adequada, para que isso não se traduza em uma patologia futura, né? Desorganização social, desorganização familiar, depressão, né? Um luto mal vivido, ele tem consequências muito, muito negativas na família e no indivíduo, né? É uma pessoa que a gente tem a honra de poder conviver, que é uma grande estudiosa nessa área, a professora Graça, né, que eu convido vocês também a procurar saber da sua história, do seu trabalho, reconhecida nacional e internacionalmente, e, na minha opinião, pouco valorizada dentro da nossa instituição, né? O pessoal de fora valoriza ela muito mais do que a gente que é da casa, o que é uma pena. O sétimo princípio traz novamente a questão da abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. O que a gente quer dizer com isso é de que ninguém faz cuidado paliativo sozinho, né? A gente precisa de uma rede de apoio e esse desenho, para mim, ele é incompleto, né? O médico se relaciona com o doente e com a família, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, capelão, administrativo, os auxiliares, mas falta aqui uma comunicação entre, né, que é muito importante, falta aqui a representação da comunicação entre esses diversos polos de cuidado, né? Então, o médico ele também precisa conversar com o terapeuta, com o enfermeiro, com o psicólogo. Você será tão melhor médico quanto melhor terapeuta ocupacional você for. Você será tão melhor médico quanto melhor enfermeiro você for, quanto melhor psicólogo você for, quanto melhor administrador você for, quanto melhor assistente social você for. E isso traz uma dimensão diferente aí do que é a medicina, né? E talvez do alto da nossa prepotência e da nossa ignorância a gente perca muita oportunidade de aprender e de ajudar efetivamente os nossos pacientes. Oitavo e penúltimo princípio, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença. A gente precisa entender que o paciente é um ser biográfico e não um ser biológico. Ele tem a sua biologia, mas ele tem uma história, ele tem uma bagagem, ele tem uma biografia que o precede, né? O ser humano ele não só vive como um cachorro, como um gato, que vive como gato porque não pode viver de outro jeito. Cachorro vive como cachorro porque não pode viver de outro jeito. O ser humano não. Ele vive do jeito que ele quiser. E ele transforma a sua vida do jeito que ele quiser. E muito do que influencia a forma como ele vive a sua vida é a sua história, né? Então, entender isso e saber que cada um é dono da sua própria história permite com que nós possamos influenciar positivamente
detectar os recursos, aquilo que impacta positivamente e replicar isso na vida do paciente a posteriori, detectar aquilo que não foi tão legal nessa história, que a história é sempre salpicada de momentos bons e momentos não tão bons, e tentar retirar o peso negativo dessa história não tão boa, para que esse enfrentamento do processo da doença daqui para frente seja o mais positivo possível. Existem várias abordagens que você pode fazer relacionadas a essa identificação, apropriação da história do paciente e como que isso pode ser revertido em benefício para esses pacientes. A fenomenologia é uma delas, né? Então, esse entendimento de que a gente pode, mesmo que sem poder interferir no curso natural da doença, interferir na história ou no curso natural do doente, do paciente, isso é extremamente poderoso e precisa ser sempre levado em consideração. E, por fim, os cuidados paliativos devem ser iniciados o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas prolongadoras da vida, como quimioterapia, radioterapia. Aqui a gente está falando especificamente num contexto de doença oncológica, mas lembrando que cuidados paliativos, eles não obrigatoriamente, né? Lembra lá na definição, não tinha câncer e nem morte na definição. Então, eu posso aplicar esses conceitos, esses princípios no manejo de qualquer outra doença que seja ameaçadora da vida, né? Inclusive, duas populações nos quais o cuidado paliativo tem aumentado muito a sua presença são nas cardiopatias, né? Aquelas cardiopatias, vamos dizer assim, mais avançadas, né? Que vão levar à insuficiência cardíaca grave, e nas demências também, né? Mas especificamente aqui, o que a gente está querendo dizer? Esse gráfico eu gosto muito. Ele me coloca aqui uma linha de tempo da doença, tá? E esse gráfico eu gostaria que todos entendessem. Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste que eu explico de novo. Esse gráfico precisa ser entendido e para mim talvez é o gráfico mais importante da aula toda. O paciente, aqui é o momento do diagnóstico, tá? E aqui eu tenho o 100%. Deixa eu até pegar uma canetinha aqui. Então, eu tenho aqui um gráfico de porcentagem de tratamento. E aqui eu tenho uma linha do tempo. E aqui é o momento do diagnóstico. Então, no momento que eu faço o diagnóstico, eu tenho para uma doença... Aqui, tratamento curativo, o nome é ruim, tá? Entendam esse curativo como sendo esse prolongador da vida, tá? Mas vamos entender como sendo a mesma coisa nesse contexto. Então, aqui eu tenho 100% de tratamento curativo, ou seja, é óbvio, acabei de diagnosticar, eu vou tentar curar isso com todos os meus esforços. Entretanto, eu já começo eu preciso saber, pelo menos, que existe cuidados paliativos. Por quê? Porque quando essa doença ela vai avançando, os tratamentos curativos, ou eu curo, ou eu não curo. Se eu curo, acabou a conversa, não segue isso para frente. Entretanto, se eu não curo, isso aqui então é característico das doenças crônicas. Os meus tratamentos curativos vão ficando cada vez menos efetivos e eu vou precisando cada vez mais pensar em qualidade de vida, em alívio do sofrimento, seja ele físico, emocional, espiritual. Então, percebo que é uma gradação, uma substituição gradativa de tratamentos curativos por tratamentos paliativos. Onde o paliativo, na verdade, quando eu falo em tratamento paliativo, não é estou desistindo do paciente, não é não tem mais o que fazer, pelo contrário, né? O que eu sempre falo para os meus pacientes é que quando a gente está falando em medicina paliativa, cuidados paliativos, é uma outra medicina que se abre. Eu fecho essa caixinha dos tratamentos agressivos
que causam sofrimento, mas que teriam uma intenção curativa de prolongamento da vida, e agora eu vou abrir uma outra caixinha, uma outra medicina, que tem um monte de ferramentas que vão priorizar, obviamente, a qualidade de vida, o alívio do sofrimento. E aí, à medida que esse paciente evolui no tempo, os tratamentos curativos vão ficando cada vez menos eficientes e menos justificáveis, porque eles são usualmente associados a mais efeitos colaterais, até que chega um momento ali nos últimos meses de vida no qual esses tratamentos curativos eles perdem a sua função, né? Nas últimas horas existe toda uma ação que se modifica, de conforto do paciente e dos próprios familiares, e quando o paciente morre, não acaba nesse momento os cuidados paliativos. Então existe um processo ali de ir saindo aos poucos, verificando se os familiares estão bem, se a rede familiar vai se estruturar de forma adequada. Imagina que quem foi a óbito, de quem faleceu, era aquele provedor da família, era aquele que sustentava a casa. E agora, como é que esse pessoal vai se sustentar, né? Então, esse é um exemplo de quão importante é você estruturar esse processo pós-morte, né? Eu contava com auxílio, ele contava com uma aposentadoria, ele estava afastado pelo INSS, agora que ele morreu, a gente não vai ter mais esse recurso, como é que eu vou fazer? Então, entra aí a parte da assistência social, entra aí a parte das redes de apoio. Então, é muito importante sempre ter isso em mente, tá certo? Para finalizar, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? Cuidados paliativos são uma parte essencial da assistência integral ao paciente crônico, não só o paciente oncológico, né, mas cardiopatias crônicas, demência, né? O início precoce da sua assistência é fundamental, mas ainda a gente tem uma barreira difícil de ser superada, que é o preconceito do médico e do próprio paciente. Mas mais do que o preconceito do paciente, o que mais me chateia, por entender que é por pura preguiça intelectual, é o preconceito da nossa própria classe médica. Tá? Nós somos extremamente preconceituosos, não queremos saber, não nos interessamos, e muitas vezes deixamos de oferecer a melhor assistência para o nosso paciente devido a essa ignorância, né? E ele obedece a princípios e não protocolos, adaptando os cuidados às necessidades individuais e coletivas dos pacientes, tá certo? Para finalizar, essa é uma plaquinha que está no St. Christopher's Hospice, aquele que foi fundado pela Cicely, né, que foi aquela enfermeira e médica que propôs essa abordagem contemporânea dos cuidados paliativos. E essa é uma história interessante que eu gostaria de comentar só para a gente finalizar. David Tasman, ele era um paciente oncológico, e quando ela passava lá no hospital como enfermeira, onde ela trabalhava, era um paciente com câncer de intestino, se eu não me engano, que tinha dores fortíssimas. E aí os médicos, na época, e ainda hoje, infelizmente, a grande maioria, infelizmente, acredita que a medicina ela se encerra a partir do momento em que o paciente não é mais curável, né? Isso é um erro crasso, como diria o pessoal, errou feio, errou rude, né? A nossa função nunca foi curar, a nossa função é cuidar, né? E muitas vezes a gente relega essa função a terceiros, o que é de uma ignorância sem tamanho. Enfim, Cecília via aquele paciente, o David, sendo ignorado pelos médicos com a justificativa de que ele tinha um câncer de intestino que não era mais curável, e ela se compadeceu muito desse paciente e ajudava-o com medidas de conforto, com uma palavra, um pegar na mão, fazer uma medicação fora do horário prescrito, né? Então, realmente cuidado, né? E ele falava, né, para o David Tasman falava para Cecily que ele seria uma janela na sua casa, né? Que ela falava que ela queria construir um local
para poder receber esses pacientes. Ele falava que ele seria essa janela, e ele, então, ao falecer, ele era uma pessoa de posses, né? Perceba que na condição que ele estava, dinheiro não fazia absolutamente a menor diferença. A gente vê o exemplo do Steve Jobs, né? Ele doou, então, e com essa doação, Cecily deu início ao St. Christopher's Hospice e colocou a janela, né, em homenagem ao David Tasman. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? É que nós sejamos uma janela para uma passagem, seja lá para onde for, que é inevitável da vida. E por ser inevitável, nós não devemos ignorá-la. Muito pelo contrário. Se existe alguma certeza na medicina, é a morte. Né? E é interessante que é justamente aquele assunto que menos nos interessa, ou que menos nos agrada de discutir, quando deveria ser exatamente o contrário. Certo? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Pode falar, não, você vai falar que foi muito... Professor, teve uma questão na prova que a gente fez ontem, do teste progresso, que ele dava o caso de um idoso de 82 anos, ele já estava diagnosticado com um câncer em fase metastática, e aí com fortes dores. Aí fala que ele já estava da equipe, cuidados da equipe de cuidados paliativos, e aí fala que ele pediu para ficar em domicílio e ter essa analgesia da dor. E ele estava consciente. Quando o paciente ainda está consciente, a gente tem que acatar, né, a decisão do paciente de promover esse alívio, mas aí tinha uma outra alternativa que falava que a gente tinha que elaborar um termo para não ter implicações do efeito ético legal. Qual seria, assim, como que a gente tinha que progredir nessa questão? Eu não me lembro das alternativas. A gente teria que ver as alternativas certinho, e depois eu pego a prova e me comprometo a discutir isso com vocês, tá? Mas, assim, os cuidados paliativos, eles vão sempre tentar propor um cuidado que seja o menos promovedor de sofrimento para o paciente. Então, se o paciente está sofrendo lá na enfermaria... Interessante, né? Veja, não é regra. Tem paciente que fala assim, não, doutor, eu prefiro ir para o hospital, porque no hospital eu me sinto mais seguro, eu sei que se eu passar mal vai ter alguém que vai cuidar de mim. Já tem outros que falam, não, eu quero ir para minha casa, porque eu prefiro ficar lá no meu lugarzinho, com os meus familiares e tal. Então, percebe, né? Indo muito ao encontro do que eu falei na palestra, essa individualização ela precisa ficar muito clara, não vai ter regra, né? Então, você precisa ouvir o paciente, obviamente que às vezes, a depender de como está a situação desse paciente, dar os cuidados adequados no ambiente hospitalar ou num ambiente domiciliar fica mais ou menos difícil. Mas hoje em dia a gente tem os home cares, né? Eu não estou falando da questão de acessibilidade. A gente não está entrando nesse contexto, se é barato, se é caro, se é fácil, se não é... Mas os cuidados paliativos, eles sempre vão tentar promover aquilo que é mais acalentador para o paciente. Esse é um ponto. Segundo ponto, devido à Lei Covas, né, que era uma lei estadual, mas que agora é uma lei nacional, o paciente tem o direito a recusar qualquer tipo de tratamento. Tá? Então, mesmo que haja indicação médica de internação, o paciente ele pode negar essa internação. Ele tem o direito previsto em lei de recusar qualquer tipo de tratamento, tá? Exceto em situações onde essa recusa implica em impactos de saúde pública. E vocês já estão entendendo onde é que às vezes eu estou querendo chegar com relação, por exemplo, à vacinação.
Mas fora desse contexto, ele tem o direito. E aí vai depender de instituição para instituição. Essa exigência do termo de responsabilidade de alta a pedido, ela não é regra. Às vezes o hospital pede, a depender do hospital, para um resguardo jurídico. Mas isso não tem a menor validade, vamos dizer assim, de efeito de lei, né? Não há exigência de lei de que o paciente assine um termo. É um resguardo da instituição. Tem instituição que não pede isso, né? O que tem efeito legal de registro mesmo? É a correto registro disso em prontuário médico, né? Eu falo assim, olha, o paciente tem indicação de internação, mas ele solicita que seja dado alta porque ele prefere ter os seus cuidados em casa. Se está registrado isso no prontuário, isso já tem um valor legal. Tá bom? Mas eu vou dar uma olhada na questão e trago isso novamente para vocês. Tá bom, professor, obrigada. Nada, e a Mariana também. Isso. Na verdade, não é uma dúvida, não. Foi muito boa a palestra. Eu só queria pedir para deixar o link para gente. O quê? O link que você falou para a gente assistir. Ah, da aula de dor? Tá bom. Deixa depois para a gente ou com algum representante. Pode, alguém de vocês têm meu número de celular, não tem? Mandem para mim, manda uma mensagem para mim, manda um WhatsApp, e aí eu já... Esse tá o meu número aqui, quem não tiver, manda um WhatsApp para mim que eu já mando o link, tá bom? Ok, professor, obrigada. Nada. Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.